Fala, meu povo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje eu quero responder alguns comentários recorrentes, aliás, gravar um vídeo, né, de comentários recorrentes aqui na página, que é em relação à documentação exigida no ato da convocação. Bom, rapaziada, tivemos uma mudança bem recente. Eu gravo esse vídeo no começo da semana. Ontem, no domingo, tivemos a documentação divulgada ali pelo próprio órgão, pelo IBGE. Então facilitou bastante a nossa vida e eu quero trazer alguns desdobramentos desta nova relação. Não é uma nova relação, né? Na realidade, é uma explicação da relação anterior, que estava lá no edital. Só uma observação, pessoal, antes de começarmos, na descrição deste vídeo eu deixei uma playlist que atende ali ao manual do recenseador, tá? São vídeos que já gravamos aqui no canal para o censo, da apostila de conhecimentos técnicos, mas são assuntos que tem na apostila de conhecimentos técnicos e também estão presentes no manual do recenseador. Então eu estou aos pouquinhos organizando essa playlist, mas ela já está disponível para quem tenha interesse. Então ela está na descrição do vídeo, beleza? Mas vamos lá, ao que realmente interessa, a abordagem da documentação. Bom, gurizada, é o seguinte, no site do IBGE, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Ao clicar, você será direcionado para esta página. Nesta página do IBGE, basta clicar aqui, ó, documentação para concursos. Você clicou e aparece aqui, ó, Processo Seletivo Simplificado Censo 2022. Clica novamente e aparece esta documentação. Na realidade, temos aqui os documentos que estavam previstos lá no edital e abaixo uma explicação, esclarecimentos, tá? Mas eu não vou fazer a leitura, senão acho que não faz muito sentido. Vou tentar esquematizar estas informações para ficar um pouco melhor visualmente. E assim facilita também a nossa, penso eu, né, a nossa compreensão do tema. Vamos lá então. Primeiro dos documentos que deve ser apresentado já na contratação é aquele que vai nos identificar, ou seja, um documento de identidade. Tradicionalmente, o mais comum é o RG, mas eventualmente a pessoa pode ter perdido, sido roubada, enfim, ela não tem o RG. Daí como fica? Bom, o próprio órgão ele diz o seguinte: se você não tiver o RG, serão aceitos. Daí vem uma pancada de documentos que eles servem como documento de identidade. Então podem substituir o RG. Carteiras expedidas pelos comandos militares, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação e pelo Corpo de Bombeiro Militar. Também serão aceitas as carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional, como por exemplo a OAB, carteiras funcionais, carteiras nacionais de habilitação. Se liga num detalhe aqui, galera. A carteira de habilitação, segundo este documento do órgão, é aquela em papel. Então, lendo esta documentação, em tese, não caberia aquela carteira digital, tá? A CNH digital, pelo menos por este documento, porque está falando em papel, e somente aquele modelo com foto. Além disso, o passaporte ou ainda o certificado de reservista, beleza? Então, primeiro ponto da documentação é este, RG. Se você não tem o RG por algum motivo, daí parta para todos estes outros documentos. Claro, precisa levar apenas um deles, ok? Já o segundo documento que será exigido é o seguinte, rapaziada: título de eleitor. Daí, novamente, vem o IBGE e esclarece. Qual o título de eleitor exatamente? Só o em papel? Não. O digital também serve. O do aplicativo ali, né? Do e-título. Nossa letra tá uma beleza, mas vai assim. Do e-título ou tradicional ali em papel. Então, tanto faz o título de eleitor digital ou ainda em papel. Além disso, também precisaremos de uma certidão de quitação eleitoral. Você consegue esta certidão indo até a Justiça Eleitoral ou ainda através deste site aqui, ó. Eu deixei o site e vou tentar deixar também na descrição deste vídeo. Então, é o site do TSE, tá? E ali você vai conseguir a certidão de quitação eleitoral. Qualquer coisa, só jogar no Google ali, ó, TSE, certidão de quitação eleitoral, que já aparece, beleza? Então, segundo documento exigido, aliás, tem dois aqui, ó, são dois em um, né? Segundo documento exigido, título de eleitor, pode ser digital ou em papel, e também a certidão de quitação eleitoral. Ali consta que você não tem qualquer pendência
dentro da Justiça Eleitoral. Maravilha? Avançando mais um pouco, chegamos ao terceiro documento. Este é exclusivo aos homens. Mulheres não têm que apresentá-lo. Bom, rapaziada, estamos falando do seguinte: a reservista, né, o certificado de reservista, ou ainda o certificado de alistamento militar constando a dispensa do serviço, que é a nossa CDI, né, o nosso CDI, o certificado de dispensa de incorporação. Então, se você de fato prestou o serviço militar, trabalhou ali dentro do serviço militar, você precisa apresentar a sua reservista. Se foi dispensado, é o documento, o CDI ali, que demonstra a sua dispensa. Bom, como conseguimos estes documentos? Vamos supor que você não tenha reservista ou ainda não tenha também nenhum outro documento que comprove que você foi realmente dispensado do serviço militar. Neste caso, existem dois caminhos. O primeiro é através da junta militar. Você vai até uma junta militar da sua cidade ou localidade mais próxima e busca essa regularização. Ou ainda através deste site, alistamento.eb.mil, de militar, né, .br. Vou tentar também deixar na descrição deste vídeo, ok? Então são estas as possibilidades de regularização. Portanto, você, homem, se não possui este documento de número 3, eu sugiro providenciá-lo na junta militar ou ainda no site. Teoricamente, na junta militar é para ser um pouco mais rápido, tá? Às vezes com a convocação já em cima e na urgência, eu recorreria à junta militar. Mas existem estas possibilidades. Vamos agora para a nossa documentação de número 4. Bora lá. Já a nossa quarta documentação é referente a um comprovante de inscrição no PIS ou no PASEP, se possuir. Então perceba, rapaziada. De cara, este comprovante, ele não é exigido a todas as pessoas. Se você nunca foi funcionário público ou nunca trabalhou de carteira assinada, não terá o seu PIS nem o PASEP. Então não precisa apresentar este comprovante. Agora, se já teve estes trabalhos, daí sim, você precisa apresentar um comprovante de inscrição. Bom, como eu consigo este comprovante? Uma das formas de acessá-lo, caso você não tenha ideia se é ou não inscrito, é através do aplicativo da Caixa Econômica Federal. Então você precisa apresentar este comprovante de inscrição no PIS ou no PASEP. Mas repito, isso só é válido, só precisa levar este documento específico àquela pessoa que possui realmente o PIS ou PASEP. Já foi funcionário público ou ainda atuou de carteira assinada na iniciativa privada, ok? O quinto documento que é exigido é a declaração de bens e rendimentos do ano base imediatamente anterior. É a nossa última declaração de bens. Aqui funciona da seguinte forma, galera. Muita gente tem confusão. Vamos lá. Vou criar dois cenários, tá? Para tentar facilitar a visualização. Primeiro deles, você declara. Então, você declarou. Se você declarou o seu imposto de renda, teoricamente, você terá um comprovante, né, que apresentou ali toda a documentação necessária. Então, você tem um recibo. Este recibo da sua última declaração, ele deve ser apresentado. Então, este recibo de entrega da declaração do imposto de renda, ele é exigido. Agora, o que pode acontecer? Você até declarou, mas simplesmente não faz a menor ideia de onde está este recibo. Como fica daí? Primeiro ponto, suponhamos que você fez a declaração com um contador. Neste caso, eu sugiro que você entre em contato com ele e peça ali para que ele providencie uma segunda via deste recibo. Tá? Ele tem acesso ali ao site necessário e ficará uma forma bem mais fácil. Agora, se você declarou, mas não precisou de um contador, fez por conta própria o seu imposto de renda e não tem mais o recibo, existe uma possibilidade, aqui eu vou só explicar, eu só vou mencionar na realidade para quem tem maior intimidade com isso, tá? Que é um pouquinho mais complexa. É através do portal do ECAC. O portal do ECAC é um serviço da Receita Federal e através deste sistema você conseguiria ter acesso ao recibo desta última declaração. Mas perceba, dentro do ECAC, você precisa ter ainda um cadastro no GovBR e dentro do GovBR um selo de confiabilidade. Então, para quem não tem intimidade com estes sistemas, eu nem sugiro ter dor de cabeça, quebrar a cabeça na realidade, procurando
como o melhor jeito de fazer. Neste caso específico, se você é leigo em relação a isso, eu sugiro que procure uma unidade da Receita Federal e peça esse último recibo da sua declaração de bens. Beleza? Então, estas são as possibilidades para quem declarou. Se você declarou e tem o recibo da sua última declaração, ótimo. É este recibo que você precisa apresentá-lo. Se não possui o recibo e fez através de um contador, eu sugiro que entre em contato com ele e veja se há possibilidade de uma segunda via deste recibo. Podemos ainda ter acesso a este recibo através do portal do ECAC, mas aqui é um pouco mais complexo, como eu disse. E por fim, o jeito talvez mais fácil é indo até uma unidade da Receita Federal no seu município. Estas são as possibilidades. Perceba, estamos falando para quem declarou. Vamos ao outro grupo agora, a galera que não declara ou ainda declara como isenta. Bom, neste caso, pessoal, você não precisa apresentar nenhuma declaração. Fique tranquilo, se você não declara, não precisa apresentar declaração de bens e rendimentos, certo? Como funciona neste caso? Lá no dia da sua convocação, o próprio IBGE ele vai fornecer um documento e você vai assinar ali e pronto, basta. Então, o documento assinado lá na hora e fornecido pelo IBGE, você estará declarando que é isento e não possui bens e rendimentos, certo? Então, não se preocupe com isso. Eu vi muita dúvida neste item, então, se você não declara ou é isento, fique tranquilo. Chegamos agora ao item de número 6, que fala de um comprovante de escolaridade. E o IBGE fala o seguinte: servem como comprovante de escolaridade o seguinte: certificado ou histórico escolar, acompanhado de declaração do estabelecimento de ensino atestando a escolaridade. Então, serve certificados que comprovem ali a escolaridade. Neste caso de certificado, também podemos incluir os diplomas de ensino médio, superior, enfim, qualquer diploma neste sentido serve. Ou ainda o histórico escolar, acompanhado de declaração do estabelecimento de ensino atestando a escolaridade. Se liga, pessoal. Estamos falando de uma coisa, do certificado, ou um histórico escolar. Muitas pessoas ficaram em dúvida nesta parte, ó, acompanhado de declaração do estabelecimento de ensino. Aqui, o que precisamos na realidade é que o nosso histórico ele não venha apenas com as notas soltas ali, sem uma assinatura, sem uma demonstração do que exatamente qual é a sua escolaridade, a referência ali, né, desse histórico, a qual escolaridade ele se aplica. Enfim, é basicamente isso, é um documento com algum valor, que tem as suas notas, o histórico escolar ali das suas notas, mas outras informações também. Porque já pensou, a pessoa aparece lá no IBGE com histórico escolar, com todas as notas, mas não tem assinatura, não tem um carimbo da escola, o nome de escola, qualquer coisa nesse sentido. Então, fiquem tranquilos que o histórico escolar que foi emitido pela escola ali, ele serve tranquilamente. Assim como o certificado ou ainda os diplomas. Muita gente perguntou, um diploma de curso superior vale? Vale sim. Quem pode o mais, pode o menos. Se a pessoa entrou no nível superior, claro, ela precisou comprovar no ato da sua inscrição que já teve as fases iniciais, ensino fundamental, ensino médio e tudo mais. Então, em relação a comprovante de escolaridade, é isso, pessoal. Leve o certificado ou uma coisa ou outra, hein? Certificado ou histórico ou ainda um diploma. Tudo isso comprovando a sua escolaridade. Avançando mais um pouco, item de número 7 agora. No item 7, surge um atestado de sanidade física e mental emitido por médico. Cuidado aqui, rapaziada. Médico, outro profissional, não pode emiti-lo. Médico, quem fez medicina. Ah, mas isso é lógico. Não, algumas pessoas estavam perguntando, por exemplo, de psicólogo ou outros profissionais. Não, médico, tá? De qualquer especialidade. A especialidade, sim, daí pode ser qualquer uma. Ah, mas o médico que vai atestar a minha sanidade é cardiologista. Beleza, pode. É ortopedista, ótimo, legal. É qualquer especialidade, mas o nosso amigo ele precisa ser médico. E esse atestado, ele possui uma validade. Cuidado aqui. Ele precisa ter sido emitido há, no máximo, 12 meses. Ou seja, deve ter menos de um ano de sua emissão. Então, se alguém já possui este atestado
e o prazo é superior a 12 meses, não servirá como documentação, porque ele precisa ter no máximo 12 meses, ter sido emitido há menos de um ano. Aliás, até um ano vai, né? Mas no máximo 12 meses. Outro detalhe, galera, perguntaram para mim se este atestado é obrigatório. Sim, é obrigatório. Todos os documentos que estão aqui são obrigatórios. Claro, observado sempre as peculiaridades do caso específico. Por exemplo, mulher não vai levar a reservista. As pessoas que não têm inscrição no PIS e no PASEP não precisam deste comprovante também, mas todas as outras documentações precisam ser apresentadas e esta é uma delas, sem dúvida. E esse atestado, onde exatamente a pessoa pode consegui-lo? Seguinte, temos aqui algumas possibilidades. A primeira delas, a mais em conta, que em tese não terá nenhum custo, apenas o deslocamento, né? É o posto de saúde. Então você vai até um posto de saúde e pede para o profissional ali emitir um atestado de sanidade física e mental. Terá validade normalmente. Também pode pedir a um médico particular, se você tem plano de saúde ou ainda quer pagar alguma consulta. Só que daí vai ficando caro a brincadeira, né? Mas médico particular também vale. Repetindo, tanto faz a especialidade. Também vale médico do trabalho, enfim, qualquer profissional médico de qualquer especialidade que emita esse atestado de sanidade física e mental, ok? Já o item 8, agora mais simples, também é documentação exigida, isso aqui vai no seu crachá, né? Na sua identificação ali, uma foto 3x4 recente. Esse recente eu sei que é bem subjetivo, mas vamos levar em conta aqui, ter como parâmetro aquela foto que dê para identificar que você é você mesmo. Por mais redundante que isso seja, mas eu acho que não tem explicação de recente melhor que isso. Se possível, ter ali até um ano por aí da data que a foto foi tirada, é bom, até porque será o seu documento frente às outras pessoas. A galera vai ver o crachá e fazer a associação direta com você. Então, uma foto recente 3x4, ok? Vamos avançar agora para o nosso item de número 9. O nono documento que aparece para nós é um comprovante bancário, então um comprovante bancário como titular de conta corrente, caso possua. Seguinte, vamos ver os bancos que isso é válido. Então você precisa ter um comprovante que possui, que mostra, né, que você é titular de uma conta corrente. Não vale em tese conta poupança e nem conta salário. Eles foram claros aqui, ó, conta corrente. Vamos lá. Bancos digitais, eles funcionam? Eles servem? Para o IBGE, só tem validade, segundo o documento que eles apresentaram, o Nubank e o Banco Inter. Esses bancos digitais eu estou falando, tá? Todos os bancos tradicionais, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil, enfim, estes bancos mais tradicionais, eles servem sim. Agora, em relação aos digitais, o IBGE ele mostrou ali no documento que são aceitos os bancos Nubank e também o Banco Inter. Por exemplo, eu possuo conta no C6 Bank aqui, tá? É válido? Segundo o documento do IBGE, não. Então, vamos levar em conta apenas o Banco Inter e o Nubank. Pode até ser que, eventualmente, eles aceitem outros bancos digitais, mas não é bom confiar nisso. Até porque o próprio órgão já falou de 2 bancos digitais específicos e citou apenas o Nubank e o Banco Inter, beleza? Então eu vou riscar aqui C6 Bank ou outros bancos digitais, porque não está neste último documento do próprio órgão. Então não vamos fazer suposições por aqui. Uma segunda observação que temos que fazer aqui é em relação a quem tem conta conjunta. O IBGE, ele até aceita a conta conjunta, mas tem ressalvas, pessoal. A conta conjunta será aceita, ela é aceita aqui, ó, mas o candidato, ou seja, o classificado, você, né, deve ser o primeiro titular desta conta conjunta. Como assim? Quando falamos de uma conta conjunta, suponhamos esta, colocar CC de conta conjunta. Temos aqui o nosso titular A, que foi o primeiro titular, aquele primeiro camarada que abriu esta conta. O que ele tem que fazer? Ele pega e autoriza uma outra pessoa, suponhamos B, a acessar e fazer transações nesta conta. Por isso que ela é chamada conjunta. Tanto A como B, eles estão fazendo operações dentro desta conta. Mas perceba, A, ele é o titular,
primário. É aquele camarada que teve o primeiro contato com a conta, que na realidade ele abriu esta conta. Já o B, ele foi convidado, ok? Então perceba, neste caso específico, o IBGE só permite conta conjunta se o candidato classificado for o nosso A aqui. Ou seja, for o nosso primeiro titular dessa conta, o titular primário mesmo. Maravilha? Então encerramos, conta conjunta até aceita, mas se ligue a esta observação. E para finalizar o item 9, a última observação aqui é em relação àquela pessoa que não tem conta. Então suponhamos, você não possui conta nos bancos tradicionais, nem nas plataformas digitais e tampouco uma conta conjunta. Vem o IBGE e fala, camarada, eu preciso te pagar. Você precisa abrir uma conta individual. Então se liga, você deve, isso é o IBGE que fala, deverá abrir uma conta. Então você pode abrir uma conta nos bancos tradicionais, uma conta corrente, né? Itaú, Santander, enfim, todos os bancos tradicionais, ou ainda nos 2 bancos digitais que mencionamos acima, Nubank ou Banco Inter. Então, corra atrás disso, se você ainda não tem. Claro que é sempre mais fácil esses bancos digitais pela rapidez, né? Mas daí a escolha é sua. Só estou trazendo aqui as informações do próprio IBGE. Maravilha? E para fechar este item de número 9, eu trouxe até o trecho lá do documento do IBGE que fala sobre isso, ó. Caso o candidato já possua conta conjunta aberta e sendo ele o primeiro titular da conta, a mesma poderá ser aceita para recebimento de valores do censo. Caso não seja o primeiro titular, ou se ainda não possuir conta corrente, deverá abrir uma conta individual. O IBGE aceita as contas digitais do Banco Inter e do Nubank, onde não há cobranças de tarifas. Eu sei que existem outros bancos digitais que também não cobram tarifas, mas o IBGE, neste comunicado, ele foi muito específico. Bancos digitais, apenas Inter e Nubank. Os bancos tradicionais, todos são válidos. Ok, pessoal? Vamos avançar agora para o nosso item de número 10, que fala sobre o comprovante de residência. Bom, quando falamos de comprovante de residência, tínhamos muitas dúvidas, né? O que o órgão aceitaria ou não como comprovante. Veio neste comunicado o IBGE e facilitou a nossa vida. Disse o seguinte na real, comprovante de residência, primeiro ele trouxe um detalhe interessante. Eles serão aceitos aqueles que contarem com no máximo, cuidado aqui, hein? No máximo 90 dias da emissão. Ou seja, não adianta você pegar determinado comprovante de residência do mês de janeiro, por exemplo. Janeiro, fevereiro, março, abril. Já passou os 90 dias. Até fui fazer conta aqui. Então tem que ser um comprovante de residência mais recente, tá? E o que serve como comprovante de residência? O IBGE vem e fala: boleto de mensalidade escolar, cobrança de condomínio, contrato de aluguel reconhecido em cartório. Se liga que contrato de aluguel é mais trabalhoso, né? Tem que ser reconhecido em cartório. Declaração recente de imposto de renda, extrato do fundo de garantia. E agora, aqueles comprovantes que serão os mais apresentados. Temos estes daqui, ó. Comprovante. Serve como comprovante a conta de luz, conta de água, conta de telefone, telefone fixo ou móvel, ou ainda a conta de internet. É um destes, tá? Não é para sair levando tudo isso aqui. Apenas um deles já basta. Claro, se estiver no nome do classificado. Neste primeiro ponto aqui, então, ó, estamos falando de coisas no nome do nosso classificado. Agora vamos imaginar, acontecerá muito também, que o classificado ele não tenha nada em seu nome. Ele more, por exemplo, com os seus pais. Como fica daí? Bom, se você mora com os seus pais, o IBGE vem e fala o seguinte, estamos aqui, ó. Deixa eu até fazer essa seta. Para quem mora com os pais, então quem mora com os pais ou cônjuge, será aceita uma declaração simples. Então precisamos de uma declaração simples assinada pelos pais ou cônjuges, atestando a residência do candidato. Então perceba, ponto de número 1. Precisamos de uma declaração simples. E esta declaração, ela terá assinatura dos pais. Então, são os pais dizendo basicamente que você mora com eles, tá? Então,
Este é o primeiro ponto. Se você mora com os pais, e tudo está no nome deles ali, as contas e tudo mais, você precisará dessa declaração simples assinada. Eu já vou mostrar o modelo certinho. Atestando a residência do candidato. Acompanhado, se é acompanhado, precisamos de mais uma coisa aqui, ó. Acompanhado, vamos ver do que aqui? Acompanhado de documento que comprove a sua filiação. De um documento que comprove que você é filho dos seus pais. Então, poderíamos usar aqui, por exemplo, certidão de nascimento, o RG. O RG é bem comum, né? Até mais simples, você já estará com ele. Então, neste ponto, galera, o RG ele funciona totalmente, porque consegue comprovar que você é, de fato, filho dos seus pais. Mas se liga, não para por aqui, vai além, ó. E de comprovante de residência no nome desta pessoa, ou seja, no nome dos seus pais. Se liga, então, são 3 requisitos neste ponto. Temos aqui também um comprovante com... Nossa, a letra tá uma beleza. Comprovante de residência no nome dos pais aqui, ó. Então vamos lá, galera. Resumindo tudo para não confundirmos. Se as contas de água, telefone, internet, luz, enfim, estiverem no seu nome, ou seja, no nome do classificado, você não precisa fazer mais nada. Basta levar um destes documentos. Agora se liga, se estas contas não estiverem no seu nome, você mora com os seus pais, por exemplo, precisará de algumas etapas. A primeira delas é uma declaração simples assinada pelos seus pais. Nesta declaração, eles estão ali reconhecendo que você de fato mora com eles. Além disso, precisará também demonstrar, através de algum documento, que é filho dos seus pais. Deve comprovar esta filiação, portanto. A melhor forma, mais prática, é o do RG, tá? Mas, por exemplo, uma outra possibilidade que eu vejo é em relação à certidão de nascimento. E além disso, perceba então, são 3 requisitos, tá? Precisará também levar um comprovante de residência, de luz, água, telefone, enfim, no nome de seus pais. Então, comprovante de residência no nome deles, seu RG e também uma declaração simples assinada por eles. Vamos ver como funciona esta declaração. É algo bem tranquilo, tá? Sem encanar com isso, gente. Vamos lá, declaração. Eu, fulano de tal, RG, número tararal, CPF tal, declaro para os fins que meu filho, daí coloca o nome do filho ali, né? No caso você, o classificado, reside comigo no endereço tal. Então é só isso, galera. Então, é o seu pai que vai fazer isso, tá? Eu, no nome do seu pai, declaro para os devidos fins que o meu filho, de nome tal, reside comigo no endereço tal. Daí coloca a data, assina e matou. Simples assim, ok? E para fecharmos este item de número 10, temos a terceira situação, um pouco mais complexa aqui, galera, que diz o seguinte: agora o nosso classificado, ele não mora só, também não está residindo com seus pais, mas sim com terceiros. Neste caso, ele poderá apresentar uma declaração de próprio punho. Então, aqui o IBGE fala de próprio punho, e em tese seria escrita, né? De próprio punho, assinada pelo, então se liga aqui, ó, assinada pelo proprietário ou locatário do imóvel com firma reconhecida. Então, o IBGE foi claro que nesta situação específica precisamos da firma reconhecida. Desde que esteja anexada, a cópia de identidade também será necessária da pessoa que coabita, que mora naquele endereço, no mesmo endereço, e comprovante de residência no nome desta pessoa. Então, aqui também precisamos de um comprovante de residência. Resumindo toda esta situação aqui, ó, a mais complexa. Então, quem mora com terceiro vai precisar de uma declaração escrita aqui de próprio punho, tá? Que vai ser esta declaração assinada pelo proprietário ou locatário do imóvel, deverá ter firma reconhecida, vou colocar só firma aqui, tá? Firma reconhecida. E além desta declaração, galera, assinada pelo proprietário ou locatário do imóvel, temos também a exigência, né, do RG, daquela pessoa que mora ali, coabita, e também um comprovante de residência no nome desta pessoa. Então, mais um comprovante de residência. Neste caso aqui, as exigências são mais chatinhas, né? Mais burocrático. Bom, galera, e para fechar o vídeo, apenas 2 pontos aqui. Primeiro deles, e o mais importante, esta documentação precisa ser apresentada na data da
convocação. Lembrando, convocação de ACM e ACS já saiu e dos recenseadores ainda não. E o segundo ponto é o seguinte, eu vou trazer agora o documento atualizado desta documentação, que está no site do IBGE, só para conferirmos certinho. Vamos lá. Então se liga, pessoal, este é o arquivo que foi disponibilizado pelo próprio IBGE e consta o seguinte: documentos necessários para a contratação que devem ser entregues no dia da convocação. Você precisa levar os documentos no dia de sua convocação. Lembrando, convocação de ACM e ACS já saiu e já a convocação para recenseador ainda não. E os documentos são os seguintes: documento de identidade, RG, ou um dos documentos listados nos esclarecimentos. Já vimos os documentos que podem substituir o RG. Título de eleitor, digital ou em papel. Certidão de quitação eleitoral. Certificado de reservista ou ainda alistamento militar constando a dispensa do serviço militar obrigatório. Vimos também comprovante de inscrição no PIS ou no PASEP, se você possuir. Falamos sobre isso. Comprovante de residência, vimos todo o detalhamento. Comprovante de naturalização, no caso de estrangeiro naturalizado. Aqui, a grande maioria não precisará, por isso que eu nem comentei, tá? Apenas para estrangeiros que foram naturalizados. A letra H também não falei, porque a grande maioria não precisa disso, que é o comprovante que está amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses. Então, se não é português, não é o seu caso. Letra I. Cópia assinada de declaração de bens e rendimentos do ano base imediatamente anterior, apresentada à Secretaria da Receita Federal, com o recibo de entrega da declaração, quando for o caso. Falamos sobre isso também, né? J. Comprovante de escolaridade exigido de acordo com o cargo, certificado ou histórico escolar, acompanhado de declaração do estabelecimento de ensino atestando a escolaridade. Comentamos também sobre este item. Letra K. Atestado de sanidade física e mental emitido por médico de qualquer especialidade. Há, no máximo, 12 meses. Também falamos. Além disso, no item L, né? Eu estou perdido aqui. No item L, temos uma foto 3x4 recente. No M, comprovante bancário como titular de conta corrente, caso possua. Não é permitido conta salário, vimos isso. Os bancos tradicionais ou ainda em bancos digitais como Nubank e Banco Inter são aceitos. Letra N, carteira nacional de habilitação, mas se liga, neste caso, somente para o cargo de coordenador censitário de subárea. E por fim, comprovante de experiência de 1 ano em teleatendimento ou telemarketing. Bom, mas cuidado aqui, galera. Neste caso também, apenas para agente censitário de pesquisas por telefone. Não é o nosso caso, então eu nem comentei o item N e também o item O. Maravilha? Então é isso, me despeço por aqui de vocês. Voltamos em breve com novos vídeos e outros conteúdos. Até a próxima, bons estudos, fiquem com Deus e eu fui!